experiência com artesanato e suas artesanias, uma narrativa autobiográfica. Eu sou Rita de Cássia Fraga da Costa, gaúcha de nascença e catarinense pela escolha por percursar a vida em outras terras. Quase cinquentenária, há alguns anos venho artesaniando, fazendo artesanalmente novos produtos, novos projetos, novos estudos, tramando pensamentos, desejos, afetos e a vida. Gostaria de usar esta oportunidade para refletir sobre a experiência com o artesanato e suas artesanias, uma narrativa minha que tem fios tramados na minha herança familiar, herança de uma geração de meninas nascidas como eu ainda no século passado. Portanto, acredito que algo talvez possa lhe soar conhecido. Desde a infância, o artesanato foi muito presente entre as mulheres da minha família. Imagino que o fazer artesanato, o artesaniar, tenha sido a linguagem de liberdade criativa e expressiva entre essas mulheres. Fazer que cultivava momentos de poder, uma disposição sem culpa e em seus próprios ritmos partilhar de certas alegrias, como o prazer de seguir em contato para compartilhar receitas, riscos e produtos. A partilha era de desejos, de esperanças, de segredos talvez. Faz parte das minhas memórias de infância, momentos em que na reunião com minha avó materna e ou com alguma tia ou prima, os fios tramados em algum objeto estavam sempre enredados em narrativas de superação, de contentamento, de concretização de algo que, para além dos produtos, lhes davam forma e existência. Em outro tempo de minha vida, muitos anos depois, para superar o luto por minha avó e a ausência de seus bordados, voltei a produzir artesanato e quis compreender melhor esta experiência. Fui construindo oportunidades. Em busca de repetir esses ricos encontros de aprendizagem, me assumi artesã e empreendedora até me dedicar a ser educadora. Foi então que, como aluna no curso de licenciatura em artes visuais na Universidade da Região de Joinville, a Univille, aceitei o desafio de ser bolsista na extensão universitária, participando do projeto De Sol, no período de 2013 a 2015. Nesta época, nosso principal objetivo era o desenvolvimento dos empreendimentos artesanais por meio do design. Na sequência, compreendendo melhor as carências do setor artesanal em nossa região, amparada no projeto de pesquisa Desarte, também na Univille, construí proposição de projetos de formação em cultura aprovados no Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, em Joinville. Nos anos de 2014, 2015 e 2016, nos quais desenvolvi o estímulo à produção artesanal de referência cultural pelo projeto Vi Artesanias. Assim, o projeto Vi Artesanias foi minha primeira experiência como propositor em educação não formal e como agente da cultura. Do mesmo modo como ocorre com os artesãos participantes, meu processo de aprender parte do fazer e suas inquietações guiam os meus alinhavos. No desenvolvimento destes projetos, tive a oportunidade de acompanhar por mais tempo o mesmo grupo de artesãos, podendo assimilar melhor suas características e as representações do fazer artesanal em suas vidas. De modo geral, as turmas se constituíram de artesãos das mais variadas localidades, moradores da área urbana e área rural, maioria mulheres, do lar ou aposentadas,
muitas acima dos 60 anos. Testemunho que tanto as artesanias quanto os idosos carregam em si rastros do seu tempo e, observados juntos, condensam muitos valores constituídos de saberes. Esses valores, por vezes, permanecem adormecidos, mas ao longo de suas vidas armazenam potencialidades que não escapariam a qualquer um de nós. Como no tempo com minha avó, percebo que por meio do fazer, da artesania, nos momentos de conversa com os grupos de artesãs, falando do desenvolvimento de suas criações diante de uma peça criada ou esboçada, nossas análises estéticas revelam outras potencialidades. Não raramente escutei em algumas falas declarações de novos entendimentos sobre si mesmos, sobre seus ambientes e suas visões de mundo. Nessas experiências, no intuito de provocar os grupos de artesãos a produzirem de modo autoral, diante dos exercícios de socialização de suas percepções, existiam dois momentos base adotados em nossa prática. Então, no projeto Via Artesanias, a nossa prática de condução da formação dos artesãos envolvia um momento em que, primeiro, o encontro individual de assessoramento da produção artesanal. Era um momento realizado em uma mesa de discussões com um produtor artesanal, um artesão e uma equipe técnica orientadora formada por professores, designers e profissionais de destaque no setor artesanal. No segundo momento, ainda nesse projeto, de modo coletivo e em um exercício de criatividade, um grupo de artesãos, juntamente com a equipe técnica, apresentava ideias ou produtos e se desafiava a melhorar coletivamente o que estava posto em discussão. Desse modo, no acompanhamento do desenvolvimento de um processo de artesania, é indispensável conhecer o relato do artesão diante do seu produto ou protótipo, mobilizando-o a perceber que, conforme afirmado por Duchamp, no ato criador, o artista passa da intenção à realização através de uma cadeia de reações totalmente subjetivas. Sua luta pela realização é uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, decisões, que também não podem e não devem ser totalmente conscientes, pelo menos no plano estético. Ou seja, para afastar a declarada insegurança de produzir deslocado de uma cópia, hábito muito comum nas manualidades locais, buscávamos atender como normais as dúvidas das primeiras vezes de quem tentava trabalhar guiado pela intuição, articulando sempre para que se permitissem testar, experienciar e ampliar muitas vezes seus próprios limites na busca de voos criativos maiores. Na sequência, por estarmos atuando em um exercício coletivo, uma roda de conversa, a socialização do criador alcançava o olhar de um público. E então, como afirmava Duchamp, o ato criador se completava quando experimentávamos a colaboração do público diante do realizado pelo artista, pelo artesão. A meu ver, tudo isso era grandioso, mas ainda havia mais entre a subjetividade,
a técnica e a interação entre criador e plateia. Estava pensando além da artesania, do produto e do fazer. Na minha curiosidade em perceber as transformações no consciente do artesão, das suas apropriações e de como eles se identificavam, se percebendo de modo diferente durante o passar do tempo. Era em nossas conversas entre eu e os artesãos que eu observava, produzia registros e que minhas inquietações cresciam a partir do que ali estávamos construindo diante de muitas falas, de cruzamento de olhares, de afetos, de confidências construídas, muitas vezes somente em gestos. Desse modo, certa de que ainda precisava mais, busquei auxílio aprofundando meu entendimento sobre os elementos da cultura, educação, interculturalidade e práticas pedagógicas, ingressando no grupo de estudos e pesquisas em políticas e práticas educativas, o GAP, na Univille. Na sequência, frequentei em regime de matrícula especial a disciplina Educação e Cultura, espaços formais e não formais, no mestrado em Educação na Univille. Finalmente tive a oportunidade de realizar o processo seletivo em novembro de 2016, quando fui aprovado no programa de pós-graduação, o mestrado em Educação na Univille. No mesmo período, ingressei como membro no Núcleo de Pesquisa em Arte na Educação, o NUPAE. Entre as temáticas abordadas nas produções e estudos desse grupo, as experiências sensíveis e os caminhos das narrativas iriam contribuir diretamente para a minha base epistemológica. Observando essas várias questões da minha vida, apanho punhados de minhas vivências como artesã, estudante, formadora, memórias de múltiplas aprendizagens no convívio com vários produtores artesanais, e assim percebi que possuía o entusiasmo para desenvolver, sob a orientação da professora doutora Silvia Cel Duarte Piloto, a pesquisa de dissertação sobre o tema Artesania, Formação Cultural, Construção Identitária e Experiências Sensíveis na Terceira Idade, defendida em fevereiro de 2019 na Univille. Momento em que tomo minha intimidade com a artesania para buscar explorar outros territórios que me são muito caros, relacionando-os com a terceira idade. E para isso levei nas mãos uma questão de investigação. Como as experiências em artesania na terceira idade podem contribuir na formação cultural e construções identitárias dos idosos. Então, na universidade eu aprendi que essa reflexão do fazer, criar, sentir, o artesanato e seu produto tem nome, são as artesanias. E ao explorar modos de implementar as metodologias do design, de modo que inspirasse os artesãos a criar um produto de referência cultural, convivendo muito proximamente a produtores de todas as idades e diferentes formações, descobri que estava no território da educação. Fui então aplicar um projeto com as artesanias para minha pesquisa de dissertação do mestrado em educação. E com um grupo de idosos do grupo de terceira idade de um CRAS em Joinville, que juntos, eu e os idosos, desenvolvemos uma proposta de educação sensível com as artesanias. Nos encontramos em 6 oficinas de artesanias, em rodas de conversa,
em que as histórias de vida surgiam na retomada das memórias, ao mesmo tempo em que tecíamos uma peça têxtil, nomeada por esse grupo como o panô de memórias. Primeiramente, cada idoso recebeu um retângulo de algodãozinho para usar de tela, e o desafio era criar sobre este uma imagem que apresentasse algo de sua vida que eles julgassem importante. Neste projeto, as construções identitárias e a formação cultural eram o meu objetivo, mas, ao final, percebi que a experiência vivida neste contexto havia mais a ser melhor compreendido. Havia no artesaniar a vida, nas oficinas de artesanias com os idosos, como há em nossas sessões de artesania, quando estamos no prelo entre os mundos do real e do imaginário, a construir um objeto artesanalmente, havia ali outros tempos envolvidos, outras narrativas despertadas, e o funcionamento da memória envolvida em todo esse processo fez com que eu continuasse a buscar conhecimento em torno do artesanato e de suas artesanias. Hoje, sigo nas artesanias das ideias, nas práticas pelas experiências com as artesanias como linguagem, como narrativa, como expressão de si, implementando projetos ou oficinas em espaços de educação, cultura e arte. Atualmente desenvolvo na Universidade da Região de Joinville, a Univille, no programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, orientada pela professora doutora Thaisa Mara Rauen Moraes, junto ao grupo de pesquisa Imbricamentos das Linguagens, a pesquisa tese Narrativas Artesaniadas, Tessituras de um Panô de Memórias. Desdobramento da pesquisa de meu mestrado. Sigo a investigar como as artesanias de um panô de memórias com idosos desvelam experiências em narrativas autobiográficas, tramadas na tessitura têxtil de uma imagem, de forma a reatualizar seus interlocutores diante da vida. Mesmo que a pesquisa ainda esteja em andamento, posso afirmar que a experiência de criar com os idosos artesanalmente o panô de memórias em oficinas para artesaniar em imagem nossas histórias de vida me trouxeram outros conteúdos que ainda não havia me debruçado, outros conteúdos que estão no fazer artesanal, tais como o tempo tecido, um tempo complexo, um tempo percebido nos movimentos, na dinâmica da imagem tramada na forma desta artesania. Portanto, as artesanias, esse fazer, refletir, sentir artesanal e seu produto, o artesanato, seguem a tramar percursos de minha formação e de minha vida. E você? Como o artesanato tem feito passagens em sua vida? O que você anda artesaniando?